Quer saber como se aprende a desenhar desde a sua base até a parte final do desenho? Você gostaria de receber um conteúdo exclusivo sobre desenho e pintura? Você está no lugar certo. Eu sou Joel Pereira e você está no canal da Artística. Olá, seja muitíssimo bem-vindo ao canal da Artística. Esse é o primeiro vídeo do canal, onde a partir de hoje teremos dicas e tutoriais exclusivos sobre desenho, pintura e ilustração. Como se aprende a desenhar realmente desde a base, desde a sua estrutura. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu peço a você que se inscreva no canal. Aí embaixo, aí mesmo, nesse botãozinho do teu nome, inscrever-se. E não se esqueça também de ativar as notificações aí no sininho. Então, você vai garantir que a cada semana você receba um conteúdo exclusivo sobre desenho, pintura e ilustração. Não só desenho, pintura e ilustração convencional, mas também digital. Então vamos deixar de conversa e vamos logo ao primeiro vídeo. É assim que se aprende a desenhar. Quando se fala em aprender a desenhar, a primeira coisa que devemos pensar é na parte de coordenação motora. Isso consiste em pegarmos uma folha de papel em branco e riscarmos, tracejarmos linhas horizontais paralelas de forma contínua, linhas verticais também, várias linhas verticais para cima, para baixo, curvas que são importantes, curvas e sinuosas. O desenho é composto de retas, curvas e sinuosas. E também a parte de círculos. É um exercício muito importante, treinarmos círculos, vários círculos de vários tamanhos, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Então, se a gente treinar isso várias vezes, vai fazer com que melhore muito a nossa coordenação. Também podemos fazer elipses, que são círculos achatados. Treinarmos a nossa coordenação, então vai fazer com que o desenho se torne mais simples quando nos depararmos com determinadas linhas. E uma dica é não mexer muito com o pulso, ao fazer esse tipo de linha, de curvas. Uma dica muito importante é usarmos o nosso antebraço como extensão da mão. Assim como acontece com um compasso, que tem uma base fixa e a outra que serve para fazer um círculo perfeito. Então a mão também, o nosso braço, o antebraço, funciona como isso, como extensão da mão para que os círculos fiquem mais fluidos e consistentes. Então, uma dica é essa: treine bastante círculos, tanto no sentido horário como anti-horário, e de vários tamanhos. Você pode... Outra coisa de fundamental importância na qualidade do desenho é o traço com volume. É um traço contínuo em que ele não é um traço serrilhado, que passa insegurança e um traço assim feio, mas é um traço contínuo, fluido e que tem volume. Note que quando se dá esse tipo de traço com volume, ele no começo é mais clarinho e fino, no meio é mais grosso e mais escuro, e no final ele fica clarinho e fino do mesmo jeito. Esse tipo de traço dá muito mais beleza e leveza ao desenho. Outra coisa de fundamental importância no desenho são os sólidos geométricos. Temos aqui em cima as formas geométricas, o quadrado, o triângulo, o círculo, o retângulo, e temos ali o prisma e o seu elipse. Então o que é que a gente vai fazer? Pegar um círculo, a primeira face, e jogar uma pequena perspectiva. Estou desenhando agora a segunda face dele, ó, curvada, num determinado ângulo, e note que as linhas são paralelas, essas verticais. Agora as perpendiculares é para fazer a base de cima, a face de cima. Sendo assim, eu tenho a parte superior, a parte lateral e a outra parte que é a da frente. E é muito importante a gente desenhar sempre de forma transparente para saber realmente a estrutura do desenho. Muito embora
só a parte da frente é que será vista, mas é muito importante a gente fazer o desenho todo transparente. Isso vai permitir que a gente entenda melhor a estrutura. E a gente pode fazer um desenho, por exemplo, de um círculo no outro ponto de vista. Então é muito importante pegar um círculo, não um quadrado, né, um cubo, aliás, que é o sólido, em um outro ponto de vista, de um outro ângulo. Então, passe a fazer isso. Pegue as formas geométricas e transforme em sólidos geométricos e desenhe esses sólidos de vários ângulos ou pontos de vistas diferentes. Isso vai fazer com que você domine melhor as formas. Já é um passo importante para quando você se deparar com desenho muito mais complexos, como a parte de cenários, né, usando perspectiva, que a gente vai ver em outro vídeo lá na frente. Outra coisa importante, passe a fundir vários sólidos para que você descubra outras figuras. Por exemplo, aqui eu fiz um X para encontrar o centro e vou desenhar um outro quadrado em cima para puxar uma forma da forma do retângulo, né? Vamos puxar um sólido que é um paralelepípedo para cima. Então note como é interessante a gente fundir duas ou mais formas, né, os sólidos, para a gente descobrir outras figuras. Isso também acontece ao nosso redor, né? Quando vemos algum objeto ou uma figura, ou a própria figura humana, ela é composta de dois ou mais sólidos geométricos. Então basta a gente tentar observar essas figuras à nossa volta e tentar relacionar aquilo que estamos vendo com os sólidos geométricos. Olha só, vou fazer outra forma aqui. Eu procurei fazer o centro e agora eu vou puxar ali, ó, do triângulo eu vou puxar uma pirâmide, que é outro sólido geométrico. Então eu peguei a forma triângulo e transformei num sólido que a pirâmide, né, com volume. Quando você joga um pouquinho de sombra, você vê isso. Agora, esse outro formato que é o prisma, né? O prisma a gente desenha de forma achatada e aí vamos conseguir uma outra forma, né? Um sólido, aliás, através dele. Se a gente puxar, fundir um prisma, né, com uma forma retangular para cima, a gente vai encontrar três faces nele e aí, olha só, a gente consegue deixar ele com volume, certo? Então, muito interessante, como se fosse um lápis sextavado. Então, vamos fazer esse treinamento que é muito interessante para o desenho. Outra coisa importante na hora do desenho é distorcer as formas. Distorcer. Isso quer dizer que quando a gente cria uma forma ou um sólido básico, então a gente precisa mudar isso para que fique parecido com o que é mais real. Então temos de ver a forma básica por baixo, mas depois dar o acabamento que a gente está vendo. Aqui, por exemplo, eu estou criando uma base, né, pode ver um paralelepípedo. E agora eu estou começando a arredondar esta forma para que pareça mais com a forma que eu quero fazer, que é uma base, bem base mesmo de um corpo, né? Um tronco de um corpo. Então eu vou fundir essa forma de cima aí. Primeiro eu estou dando o acabamento, né? No contorno. E olha que quando a gente passa a apagar as linhas auxiliares e jogar um pouco de sombra, só isso vai fazer com que crie mais volume. Olha só, então eu vou começar a jogar um pouco de sombra naquela que eu fiz a curva, né, naquele lugar onde eu tinha feito a linha, e isso vai dar a sensação de volume. Então note que é meio que boleado, né, o contorno, não é aquela coisa reta, cortada. E dá para aparecer a parte lateral e a parte frontal e também a parte superior.
Mas aí agora eu vou criar uma outra forma para fundir essas duas formas. Tá dando só acabamento. E agora eu vou fazer uma outra forma aqui embaixo. Então eu vou dar uma pequena distorcida. Aqui seria um cilindro, só que um cilindro meio distorcido. Estou dando uma pequena curva, né? Então note que uma parte vai ficar escondida, mas mesmo assim eu vou desenhar por completo para que eu entenda melhor. Então eu fiz um cilindro e agora estou mostrando que estou dando uma curva nesse cilindro para que fique mais próximo do que eu estou vendo. Então é bom a gente distorcer, né, as formas ou os sólidos. Isso dá mais essa sensação do objeto ou da figura que estamos vendo em nossa frente, certo? Então temos aqui duas figuras. Vou colocar um outro cilindro aqui ao lado, fazer um outro cilindro e novamente eu gosto de desenhar ele todo transparente, né? E vou dar uma apagadinha aqui para parecer melhor o que eu quero fazer, né? Um braço, então uma esfera para representar ali a parte de articulação, né, no cotovelo. E note a posição desse cilindro. A seta está mostrando para baixo, né, naquela direção, e a outra seta na direção meio que oposta, fazendo uma curva. Então é muito importante a gente saber também esse ângulo, né, que estamos desenhando. Vou desenhar agora aqui um cone alongado. Eu vou dar um corte nesse cone para ficar como que um cilindro achatado numa ponta, numa das pontas, certo? Então isso vai parecer um pouco mais com a forma do antebraço, ok? Então aí já temos aí, ó, formando um braço, né? E ali eu vou dar um corte em cima para diminuir, né? Onde eu quero que fique ali o trapézio, perto do pescoço. E aí, gostou do vídeo? Gostou do conteúdo de hoje? Então, deixa seu like aí embaixo. Também compartilha com seus amigos que curtem esse mesmo conteúdo de desenho, pintura e ilustração. E deixa seu comentário aí embaixo. Talvez é uma dúvida que você tenha sobre desenho e pintura, ou mesmo uma dica de um tema para ser abordado num próximo vídeo, ok? Então, até a próxima semana com mais um Dicas e Tutoriais.